Coloquei essa aí. Ok, so as coisas que eu precisava, eu decidi de fazer um capítulo sobre a pandemia, só para mostrar, tipo, muitos restaurantes teve desafios diferentes durante a pandemia, mas também sobre, tipo, como que o governo ajudou ou onde que o governo deveria fazer melhor, né? Então, eu tenho algumas perguntas, tipo, sobre a pandemia. Então, você pode me levar ao início da pandemia, tipo, março 2020, né? E, like, quais são suas primeiras memórias ou lembranças, like, como que foi? Na pandemia, no começo, o povo assustaram muito, muito. Só que aqui o meu comércio é mais pega e leva, porque eu tenho pouca mesa. Isso. Então, o que nós fizemos? Nós diminuímos a quantidade de funcionários. Eu fiz 2 períodos, eu fiz um só. Então, uma turma vinha um dia, outra turma vinha outro. Tá entendendo? Por quê? Porque o pouco que eu ganhava ajudava a manter a despesa do aluguel. Porque, querendo ou não, eles não teve muita ajuda, nós não teve um desconto de aluguel. E aqui eu pago muito caro até. Aqui é quase $8.000. 8 mil e pouco de aluguel aqui. Hoje, por mês, 8.600. Aqui. Então, o pouco que eu vendia, com menos funcionário, ajudava na despesa. Entendeu? Aí, o que eu fazia? Geralmente, um ficava mais entregando, saía e entregava. Eu fechei, na realidade, que 15 dias, por causa do meu sócio, que não quis abrir. Mas depois eu optei a abrir. Por quê? Porque quando entrou a pandemia, eu já tinha as contas, porque a gente pede mercadoria, tipo assim, aí fica a energia para trás. Mesmo fechado, os freezer estava trabalhando. Tudo continua trabalhando. Porque se você desliga ele um longo tempo, é perigoso até o motor não funcionar. Então eu optei isso aí. Né? Aí eles vieram, a gente tentava abrir nas coisas, vieram seguir muitas regras, eles sempre estavam aqui, mas a gente tinha que seguir. Às vezes o cliente, às vezes dava alguma confusão, mas a gente tentava trabalhar da maneira correta. E graças a Deus fomos levando. E deu certo. Entendeu? E quanto à verba do dinheiro, que eu saiba, a gente só pegou uma. Não, a gente não se optava porque era aquele negócio. Se nós estamos nos mantendo, porque muita gente tinha que pagar, correr o risco de pagar, então nós não quis. Aí veio uma verba que era praticamente para ajudar mesmo, e não foi aquele tanto. Mas como nós estávamos mantendo, porque corria o risco depois de a gente ir pagando. Agora, se eu não tivesse condições de manter, eu teria até pego, entendeu? Mas eu não fiz isso. Então, foi ela do PPP, né? Que foi, você precisava de pagar por muitos anos. Então não, eu não optei porque eu estava, não, falar a verdade, a minha negócio era, se eu me mantesse, eu já estava no lucro. Né? Entendeu? Aí eu fiz assim, aí nós começamos a abrir, acho que 7 horas, 6h30, e fechava 7, 8, ou fazia 8 horas de período, que era um horário que, querendo ou não, muitas pessoas trabalhavam alguma vez, e comer ninguém para, né? Porque assim, ó, você come um pastel, é $5, 6, então não é igual uma coisa que você paga caro, uma comida muito cara, então as pessoas acabavam economizando, porque come, não é uma coisa com 10, praticamente com $15, você permanente almoça e janta. Isso, que é grande, então, e brasileiro gosta. Então, graças a Deus, nós passamos desse sentido, entendeu? Aí eu pagava a despesa, fui pagando as contas, fomos levando, e aí tinha esse dinheiro que veio, acho que veio na época, acho que foi uma 30 ou 28, mas pelo menos ajudou no aluguel, porque a pandemia foi muito longa. Isso. Então, a cidade, eu acho que fez, tipo, tá na 4ª fase, né, de ajuda. Então, vocês pegaram uma dessas? Uma dessas, eu acho. Uma só. Eles optaram muito, mas igual eu te falei, corria o risco de pagar. E nós via assim, não tem necessidade. Tudo que preenchia a gente viu se dava ou não. Conversava lá na prefeitura, a Adriana vinha, mas muitas coisas é igual pôr a mesa ali fora. Vinha muita, depois acabou a pandemia, vamos pôr mesa, vamos fazer não sei o quê. Aí não habitou por quê? Aqui vem muitas pessoas de rua. E eles sentavam.
Aqui eu passava raiva, deu trabalho para sair, então eles ficavam ocupando muito espaço e ficavam perturbando as pessoas. E pela quantidade de mesa, não compensava. Era 4 cadeiras. Aí, tipo assim, aí ia ter um investimento, e praticamente as pessoas, eles iam ficar muito ali, acabou. Aí nós optamos não pôr nesse sentido. Entendeu? Porque aqui é mais pega e leva. Isso. Porque é pouca mesa. Né? Mas eles tentaram ajudar de várias formas. Você não tive de reclamar, não. Assim, o que socorro pra gente, que deu pra eles, vieram. E era tipo, no início eu já sei que tava, tipo, um assusto. Não, todo susto. Não, muito. Mas tem funcionário meu que não trabalhou. Meu sócio se trancou dentro 4 meses, não saía de casa, nem para vir aqui. Então só você? Só eu. E eu falava assim, ô Charlie, aí eu falava assim, ó, eu não peguei nem vou pegar. Eu vou determinar coisa assim, tipo assim, eu falei, eu vou na fé, porque eu lidava com muita gente, mas graças a Deus eu não peguei. Muito assim, eu me prevenia, usava muito álcool, toda hora limpava, fazia as coisas. Mas assim, muito um funcionário pegou, outro funcionário não trabalhou, só que quando eles viram que o negócio não acabava, aí acabaram, aí foram entrando, depois dos 4 meses. Até que eu falei, meu sócio, vai ficar aí então 2 anos, 3 anos, porque você... E ele pegou 2 vezes ou 3 vezes. Mesmo que eu queria. Pegou em casa. Eu falei, você pegou em casa e nem saía. E não sei, eu falei assim, graças a Deus, falei, ó, porque eu tenho muita fé, assim, nem tudo, cara, a gente tem que se pregar, eu vou fazer a minha parte e acreditar que eu tô... E nisso, graças a Deus, eu não peguei. Nossa. Amém. Você teve? Só em julho desse ano. Mas eu trabalhei no restaurante da minha mãe por 1 ano e meio e não pegamos, trabalhando lá todo dia. Então. E depois funcionário minha pegou, outros pegou. Tinha gente que estava com o meu lado assim, que ia fazer o teste, pegou, depois ela não peguei nada. Nem meu esposo, a gente não pegou, graças a Deus. Aí eu falei, mas a gente se prevenia, tentava, mas na fé de que isso não vinha, né? E graças a Deus a gente passou e as coisas foi voltando aos poucos, né? Porque muito comércio fechou, deu dó, né? Muito. Deu dó, muito comércio fechou. Eu tenho também a loja lá em Everton, né? Lá também não fechou não, lá também fechou só 15, 20 dias. Porque o problema é que o prédio não é da gente, né, filha? Exato, precisa. Porque, querendo ou não, as despesas, o governo não ajudou muito em termos de aluguel. Não, só falaram, tipo, eles não evictam você, né? Mas precisava ter ajudado um pouco, tipo assim, ajudar as pessoas. Né? Mas aí o que acontece? Eu, graças a Deus, eu não tenho dívida, porque o meu comércio, eu comprei, tive dívida que eu falo assim, pagando. Investimento muito. Agora tem gente que tinha começado, coitado. Aí foi o que aconteceu. Venci as contas que já existiam, tive colega que fechou. E depois já vinha a que estava acumulada e não entrava nada. Aí como é que se diz? Fechar foi a maior opção. E como assim, graças a Deus eu estou aqui muito tempo, então se eu tivesse conta de uma geladeira, de alguma coisa, não é assim, eu investi, estou pagando isso. Existe a diferença. E teve muita gente que estava começando, coitado. E quando você começa, sempre tem muita conta. Porque quando a gente começa, sempre tem alguma coisa para investir. Sempre está faltando alguma coisa para melhorar. E as pessoas ficam acreditando nas coisas, de repente acontece uma coisa dessa e... Muita gente. Eu tenho um amigo que ele investiu 350 mil, mora lá, é lá perto da minha loja. Ele tocou vender. Hoje a loja dele não vale 150 mil. Na época ele estava começando. Aí o que aconteceu? Ele não sabia se ia melhorar, já tinha feito o contrato, continuou investindo. Hoje ele pede 200 mil, não acho. E tinha uma sociedade. Se não aconteceu, ele... Coitado, e o negócio veio de acabou a pandemia, não foi. Mas sabe, as pessoas querem esse ramo, mas elas não entendem nada. Isso aqui é muito... É porque eu gosto mesmo e eu estou em cima. Eu tenho, graças a Deus, eu procuro afundar naquilo que eu estou fazendo. E as pessoas montam, e acho que o funcionário que tem conhecimento, mas não é, ele está na mão. Esse aqui, os outros falam assim, eu vejo muita gente chamar para a sociedade, para montar outro negócio, mas
É muito difícil. Você tem bastante. Já tem 2 lojas, né? Tem, e assim, eles acham que assim, eu falei, minha filha, eu quero um pouquinho de paz. Você sai um pouquinho, é problema. E tipo assim, a qualidade eu tenho que conhecer. Eu vou, sei lá, na outra, eu vejo as coisas, eles acham assim, que você é enjoado, mas eu tenho que melhorar. Eu tenho que... Agora, quando a pessoa monta e não conhece, os outros não tem qualidade, coitado. Hoje é um jeito. O meu é assim, se acrescentou um negócio a mais, eu sei porque eu sei o que eu estou fazendo. Então a pessoa não sabe, aí não dá conta. Verdade. Você, por exemplo, eu sei tudo, meu sócio não sabe nada. Se eu deixar um mês aqui, se eu funcionar, ele não tem conhecimento. Quer dizer, ele não tem coisa. Tanto que ele comprou aqui sozinho e teve que arrumar, porque ia fechar. Graças a Deus, deu oportunidade para mim, que nós era colega de trabalho. E tipo assim, eu mostrei a coisa e ele não perdeu e estamos juntos até hoje, vai fazer 10 anos. Mesmo que ele não tenha conhecimento, mas ele faz outras coisas que para mim não dá para deixar. Entendeu? Tem que ser assim, tem que entender. Ele faz a conta, ele compra os negócios, faz, os outros, mas o Charlie não entende nada. Fazer o quê? Tem que ter alguém que seja diferente, porque, né? Que tenha um conhecimento melhor, diferente. Né? Senão, se ele tivesse todo esse conhecimento, eles não nem sócio, não. Tocava sozinho ou arrumava. Aí é onde que as pessoas às vezes amontam esse tipo de ramo. E dá despesa. Dá despesa. Mas a gente, tudo hoje dá. Mas eu não quero porque dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. Faz parte. Mas assim, sobre a pandemia, graças a Deus, eu assim, vou falar, você ganhou dinheiro? Não. Mas claro eu sobrevivi. Como é que se diz? Você ganhou dinheiro, você juntou, você fez coisa, mas cabe ela sem estar devendo prestação, sem estar acumulando notas, sem estar. Esse que é o importante. Então, para mim, eu me sentia até no Brasil, você trabalha só para pagar conta e não vê nada. Eu me sentia assim na época que eu estava lá com a gente, eu sempre trabalhei, mas era aquilo que você não podia fazer compromisso com o dinheiro. Você tinha medo de fazer um compromisso porque você não sabia que estava para vir. Mas, como é que diz? Eu sobrevivi, tá bom, estou continuando, né? Esse que é o importante. E você ainda, tipo, tem alguns impactos que todavia, isso é espanhol ou é português? Todavia, né? Tá sentindo, tipo, você ainda não tem tantos funcionários ou tá diminuindo algumas coisas, mas vocês voltaram para o horário. Voltamos. Então, voltamos para o horário normal. Aqui era uma loja pequena, mas ela, na realidade, eu tenho mais funcionários porque eu fabrico todo dia por causa devido ao espaço. Eu não tenho como fazer uma coisa e armazenar muito. Entendeu? Então, os outros veem assim, nossa, mas aqui tem uma loja pequenininha, muito funcionário. Só que se um faltar, amanhã falta mercadoria, porque eu não tenho lugar de estocar. Tá entendendo? Então, é uma lojinha pequena, mas ela tem giro. Tá entendendo? Então, sempre você vai ver. Acabo eu tendo mais gasto, porque quem vai fazer uma receita de pão de queijo pode fazer 2. Ao mesmo tempo de bater meia, uma bate 2. Só que eu não tenho onde eu ficava armazenando muito. Então, geralmente, fim de semana, acaba tudo salgadinho de festa, acaba os trem. Por quê? Porque eu não tenho lugar para pôr mais geladeira. Tá entendendo? Então, aqui, às vezes a prefeitura vem e manda coisa, você não precisa de um negócio, mas não tem nem onde pôr. Porque você não tem máquina de açaí, eles não liberou porque não tem espaço. Então, às vezes, as verbas que eles têm para ajudar, não tem como eu pegar, porque eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. E como que eu vou pegar uma verba de comprar 2 geladeiras se eu não tenho onde pôr? Aí eu vou mostrar para eles o quê? Uma coisa que eu não fiz? Então, muitas vezes a gente não pega devido ao espaço, não é entendeu como é que é? É isso que eles vêm e a gente não pegou muita coisa. Eles falaram que vão dar uma verba para trocar freezer, essas coisas. Diz que vai sair um agora. Aí eu pego, porque aí eu quero trocar os meus, tá há muito tempo. Aí cabe a mim. Agora você fala, você quer comprar isso o quê? Aí eu vou pegar o dinheiro e vou para onde? Aí eles vêm a fiscalização, onde você fez? Não tem como. Né? Entendeu? Tipo assim, então nós somos no limite. Isso. Então, tem algumas coisas, talvez, se você poderia desejar, tipo... eu vou te falar a verdade. Se eu pudesse, eu tenho uma loja lá, eu não pretendo um dia, eu não sei o que meu sócio fala que um dia vai embora, eu não sei, meu irmão ali tem uma loja também, diz que vai embora, pode ser que um dia eu fico. Eu acho que
Eu não sei comprar mesmo, que é grudado aqui, é perto uma da outra. Não sei, o futuro a Deus pertence. Mas se eu fosse dona só, falo que a sociedade você tem que andar, eu não misturo. Eu não misturo. Por exemplo, tem pão, tem coisa, tudo aqui, eu faço tudo na outra, mas eu não pego lá. Eu prefiro pegar ali do lado, nem no meu irmão, para não ter problema. Entendeu? Eu gosto das coisas certas, porque é muito dinheiro em jogo, tanto o meu, tanto o meu. Entendeu? A gente, quando tem na sociedade, mas é um casamento. É pior ainda, tem que brigar e ainda ficar numa boa. Eu falo isso porque é verdade. Então, assim, se eu fosse hoje, como eu tenho lá, eu poderia abrir tipo uma companhia para uma abastecer a outra, ter mais produto. Mas não porque fabrica aqui. Porque a outra eu posso abrir pode uma abastecer a outra. Entendeu? Aí eu ia ter mais variedade, mas não é fabricado aqui. Isso. Porque a cozinha é 3 meses, é só 3 pessoas e acabou. Então deixa às vezes de vender muita coisa, porque não tem como fabricar. É igual pão francês, antigamente fazia, só que hoje sai muito pão de queijo, essas coisas, não faz mais porque não tem onde estocar. Ou estoca o pão, eu tirei feijoada, eu tirei muitas coisas, porque os freezer é pequeno, vou pôr o que sai mais. Eu não posso ficar com uma feijoada só no sábado, sendo que os outros saem de segunda a sábado. Então eu fui mudando. Tendo uma visão assim, vou trabalhar no que dá mais giro. Aí foi o que eu fiz. Então, aqui não tem como eu nem querer crescer. Não tem como devido ao espaço e por causa da energia também, não tem como pôr mais nada. Mas se o governo poderia, tipo, porque você falou que alguns dos bolsas, né, não deu para o seu negócio, não deu. né? Então, não fechou. A coisa melhor para o seu negócio seria o quê? Tipo, uma alívio do rent? Trocar uns negócios. É igual que as mesas, dava, só que eu sabia que ia dar mais problema. Tá entendendo? As mesas dava, só que ia ser um problema que não ia, 4 cadeiras não compensava o estresse que ia me dar, o trabalho que me dá as pessoas, porque aqui naquele parque fica muita gente de rua. Entendeu? Aí tipo assim, vem muita gente, senta, ficava incomodando pessoas bêbadas e coisa, e dá mal. Aqui às vezes quando tem problema. Então, tipo assim, daria, mas se eu for estudar que a vantagem, não compensa. Agora, se for muitas cadeiras, 10 cadeiras, 15 cadeiras, é outra coisa. É verdade. Mas então, tipo assim, eles fizeram tudo, vieram aqui, mediu tudo, estudou, mas eu optei, não vou. Porque só é o verão. O verão não é longo. Não, aqui não. Então, não é longo. Não. Aí foi aonde que eu optei a não pôr. Entendeu? Então foi assim, não é por causa deles, é devido. Mas o chá, eu já falei pra mim, parece que essa que vai vir é pra trocar os negócios. Que bom. Aí eu vou trocar esse balcão aqui. Isso. Ai, que bom. Porque meu sócio, ele não é muito de trocar, não. Ele gosta da O homem tem uma visão diferente, né? Com certeza. Ele, quando a gente vai fazer umas coisas, quando ele vê, eu já fiz. Tem que ser assim, já fiz, já paguei e tá aqui. Porque eles têm uma visão diferente. Parece que, às vezes, algumas pessoas gostam do que já está confortável. Uma vez eu tinha uma banca ali só de shampoo e quase não saía. Eu queria pôr doce e ele não aceitava. Um dia eu fui, ranquei aquilo lá tudo. Nossa, ele ficou uma semana bravo. Mas hoje vim 30, 40, 50 vezes a mais. Exato. Então deu certo. Aí até que um dia chegou uma vendedora e deu os parabéns para ele, que fez uma boa troca. E aí, verdade. Aí nunca mais ele falou. Nunca mais ele falou. Tipo assim, mas não tem lógica. Não vendia. Por quê? Porque o shampoo, o Sukana, compra 10 caixas, eu compro uma. O preço dele não tem nem comparação com o meu. Às vezes ele vendia coisa do preço que eu pagava. E eu falava, aí as pessoas chegam aqui e falam que eu estou explorando. Por quê? Mas eu não posso comparar com quem compra 10 caixas. Porque meu espaço é pequeno. Aí eu falei assim, não. Na sua casa, né? Você vai dormir ao lado do Não. E o giro não é rápido. Aí eu falei, peraí, vou arrancar esse trem tudo. Tá vendo essa mesa aqui, ó? Ela não existia, ali é banco. Só que na pandemia, eu falei, eu vou fazer uns trem, vou botar aqui. Isso. Nunca mais eu tirei ela. Ela pagou o que ela deu de vantagem.
vale mais do que as pessoas sentadas. Porque Por antes- causa da fila, e não existia. Eu nunca mais tirei. Então, tipo assim, Como que você estava vendendo pão? É e tudo aqui, Tava ali, onde ó. antes? tava na banca. Só que ali é beirando caixa. É. Essa não é essa que eu tô falando, não. Tô falando não, essa aqui eu fiz na pandemia. A outra lá foi antes da pandemia. Essa aqui foi assim, na pandemia eu falei assim, vamos fazer uma coisa, vamos fazer as coisas, vamos pôr. Mas como tá lento o movimento, as pessoas vão passar Isso. e vão pegando. Eu nunca mais tirei. Uau. Assim, foi uma. Então, tipo assim, ela até me ajudou. Eu falei, eu prefiro ficar com ela, porque as pessoas estão comendo ali, as pessoas estão muito em cima. Aham. E, tipo assim, hoje ela vale por não ser concentrada ali, porque sai toda hora. É. Então, tipo assim, a gente vai trabalhando. Eu falei, essa menina vai ficar aí. Isso. Encaixou e deu certo. Então, tipo assim, a gente vai buscando como servir mais. E sai tudo ali, ó. Não sai nada. Vende tudo. Bolo, faz 50, 60, sai tudo. Porque a pessoa tá liberando caixa, não vai lá para voltar para fila. Porque ela já tá ali olhando. Né? Cada vez que eu entro, eu olho. Olha, tá ali do lado. Agora quer um negócio, você Exato. está na fila, até sei lá buscar no caixa e voltar. Você... Então, assim aí. Ok, então há coisas que você acha que as pessoas não entendem sobre a pandemia, tipo os impactos da pandemia. Alguém que não trabalha em um restaurante assim, ou tipo, eu já ouvi de muitas pessoas que eles falta provavelmente 3 anos até eles vão chegar a... Mas é isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. Por causa que ou tá devendo, ou o comércio dele já dependia, não tinha mais sentar. Isso, é verdade. Por exemplo, tem pessoas que era mais vive só de sentar. E isso parou. E aí você põe o Uber no coisa para vender, tinha que pagar uma comissão. Às vezes as pessoas se aumentam o preço, naquela época não dava. Porque vocês nem fazem isso, né? Eu nunca fiz, eu nem faço nada, eu não mudei, eu não tenho nem como por causa que o meu espaço é pequeno para poder livre. Eu já tentei, ou eu atendia bem o de fora, o daqui reclamava. Quando eu atendia o daqui, o de fora cancelava. Então eu tirei. Porque não tem uma plancha maior, uma chapa maior, não tem uma coisa, como pôr mais uma fraieira, não tem como. Aí eu tentei 2 vezes, no fim, os daqui desistia, quando descia o de fora cancelava o delivery. Aí os outros falaram, mas você devia ter delivery. Mas não tem capacidade. Não, Eu não posso deixar de atender quem está aqui para ficar atendendo de lá. Isso. Entendeu? Aí o que acontece? Um sai insatisfeito, ou daqui ou dali. Aí eu prefiro não tirar. Agora, se fosse um lugar parado, parado, não tem movimento, a opção é a melhor. Então, muitos fechou, não porque as despesas continuam, você pode ter certeza. Aluguel continuou, tudo continuou, acumulou. Tem companhia que eu vi de comércio e os patrão cancelou para ir pagando. Então a dívida ficou grande, porque eles não diminuíram. Eles deram a oportunidade de mais vezes do que diminuir. Porque as prestações do banco também não diminuiu, né? As coisas não diminuíram. não. Então, assim, aí tem onde que muitos... Eu vou te falar a verdade, eu tinha conta de mercadoria, porque eu sou assim, eu gosto de trabalhar e dar o cheque. Meu sócio jamais, ele acumulava muito. Quando eu fechei, eu tinha praticamente 30 mil de mercadoria para pagar. Né? Aí o que eu fiz? A gente estava entrando e eu fui pagando. Mas assim, eu continuei aberto. Para mim, foi igual eu falei, pagando aluguel, pagando graças a Deus, não demorou muito, eu paguei tudo. Nossa. Diminuiu a de funcionar. Eu mesmo vinha, eu abri e fechava a loja. Entendeu? Nossa, E dava o máximo. Tipo assim, Tá tocando, desculpa. pode não ter nada não. Ai, porque meu parking... Onde você peguei uma coisa multa. cá? Ai, porque você tem pessoas lá. Não. Você pegou a multa ali? 2 dias atrás pegou uma Oh multa my na God, Brava. não, você pode pôr ali. Eu só vou pagar de novo para outro, porque foi assim, tipo, eu tava fazendo uma entrevista e estávamos batendo papo, e eu não vi que Passou. passou. Oh my God. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Mas quando quiser for aqui perto, você pode deixar aqui, você vem e fala. Obrigada. Né?
Muito obrigada. Ok, agora tá. Ok. Pelo menos que eu posso fazer aqui, né? É, né? Renova. Ok, então a outra coisa que eu esqueci de perguntar a outra vez foi sobre como que você chegou aqui. Eu sei que você falou sobre, teve uma turma de pessoas. Que é lá na minha sorveteria. Foi. Então, eu sempre gostei de comércio, desde que eu fui para São Paulo, com 18 anos, 19, eu sempre trabalhei e eu sempre gostei de comércio. Aí eu montei uma sorveteria. Aí um dia, eu com a sociedade, que eu amo minha cunhada, eu e minha cunhada, nós montamos ela. Só que era muito sacrifício, a gente montou aquilo ali, sabe? Porque era de esquina e ela foi uma benção na minha vida, sabe? Ela foi muito boa. Aí o que aconteceu? Veio uma turma e falou assim, ô Celi, como aqui é uma sorveteria, e ela era bem confortável, ela era de esquina, então tinha as cadeiras lá fora, tinha sonzinho, nós estamos querendo marcar um rapaz que leva a gente para os Estados Unidos, eu nem sonhava na minha vida com isso. E eu posso fazer a reunião aqui? Eu falei assim, que horas que é? À tarde, à noite, nós vamos vir aqui. Então tinha uma bicicletaria do lado, então botava muita cadeira. Eu falei, ok, vem. Só que aí aconteceu, quando eles vinham, eu passei a ouvir. Eu sentava com eles e começava a escutar. E o homem vinha e falava, e vinha, mas vinha base de umas 30 pessoas. Eu falei, vou estudar. Vou ver Isso foi no estranho. Mato Grosso, né? Mato Grosso, quando eu morava lá. Aí o que aconteceu? Eu passei a me interessar no negócio. Só que aí tinha uma moça, que era uma cliente minha, ela falava assim pra mim assim, você ali, eu quero montar uma sorveteria um dia, você me ensina? Eu falei, ok. Eu não ligo não, porque tem gente que não liga, né, que não gosta. Eu falei, vem aí. E uma semana antes de acontecer isso, essa moça começou a ir lá, e eu ensinava ela tudinho. Aí um dia, aí aconteceu isso aí, ela vinha 3 vezes na semana, 2, 15 dias, eu ensinava ela. E nisso esse homem marcou uma vez, marcou 2 e vinha. Aí eu falei assim, passei a prestar atenção. Aí eu fui e falei pra ela assim, falei, menina, você acredita que até eu deu vontade nos Estados Unidos? Se eu soubesse, eu venderia essa sorveteria. Ela falou assim, eu compro. Não. Ela falou assim, eu como na hora. Aí eu falei assim, o quê? Ela falou assim, se você querer vender, eu compro. Só que tem uma coisa. Você pega o carro, eu falei assim, gente, será que eu estou ouvindo direito? Foi uma coisa assim de Deus mesmo, essa mulher. Aí eu falei, será que eu estou ouvindo direito? Essa mulher está falando que é sorveteria. Aí eu chamei a minha sócia na casa e falei assim, olha aqui, essa mulher está falando que compra sorveteria. E ela falou que pega o carro. Eu falei, vamos ligar ver se o homem pega o carro. Liguei pro homem. O homem falou assim, eu pego o carro. 40 dias eu estava aqui dentro. Falou uma coisa assim. Então ela pegou sabe a sorveteria e você ficou com a turma, né? Fiquei com a turma. Foi uma coisa assim que eu vou falar a verdade, que nem eu sei como eu fiz isso. Será que você foi coisa de Deus mesmo? Não tive mesmo problema. Não tive. Eu vivi um relacionamento meio complicado com uma pessoa lá. No fim eu deixei para trás. Depois ele acabou vindo, ficamos juntos aqui, depois não deu certo. Mas assim, foi uma coisa muito rápida. Aí cheguei aqui, ficamos de help na casa de nós tivemos muita dificuldade, porque naquela época era quase ninguém falava inglês. Aliás, você não tinha muito. Naquela época não tinha telefone. Para ter um celular, eu passei na época pela imigração. Hoje, graças a Deus, eu já estou em um processo de legalização, por causa dessas coisas. Depois de muito tempo, tem 19 anos que eu estou aqui, vai fazer. Aí o que aconteceu? Nós não tinha telefone, nós não tinha. Naquela época nós tínhamos que escrever no jornal para pegar serviço. Nós ficamos de help na casa do homem, e quando o dono vinha, nós tínhamos que esconder dentro do closet. Não podia ver a gente na casa se não tirar. Olha, não é bem nu. Veio, aí foi 40 dias, uma vida. Eu trabalhei semana de graça, só para conhecer os produtos. Eu não ligo não, porque a pessoa ainda não tinha condições de pagar. Ainda eu dava graças a Deus para aqueles que... Porque eu pedi um serviço, eu não sabia o que era o index. Eu não sabia o que era, ninguém levava. Mas ninguém levava, sabe? Porque naquela época chegava muita gente. Muitos brasileiros estavam chegando nessa época. Né? E eu nunca sonhava que era assim, essas coisas. E tipo assim, chegou uma hora que eu falei assim, olha,
vamos... E o telefone era só em casa. Nós não podíamos sair, porque nós parávamos no jornal, se alguém ligasse. Olha, foi difícil. Aí tá, vai indo. Aí eu falei assim, vamos ligar, alguém ligar aqui, nós vai nem for de graça, eu e minha cunhada. E fomos, até que, você acredita que eu tive os 2 trabalhos, aqui e o outro nunca saí? Nossa. Trabalhei 11 anos, nunca tive outro trabalho. Uau! E foi casas, famílias americanas? Não, foi trabalhando de limpeza de casa. Eu arrumei um trabalho da limpeza de casa e aqui eu trabalhei 11 anos nos 2. Nunca mudei, porque eu não gosto de ficar mudando também. Aí um serviço encaixou no outro, falei, agora vamos embora. Mas passou dificuldade. Mas como é que se diz? Aí os outros falaram assim, mas você chegou, comprei. Hoje eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho orgulho, porque eu assim, investi, eu cresci. Mas assim, muito trabalho, não foi uma coisa, os outros acham que você teve sorte. Não. Persistência, economia. Aí os outros, é frio. Aí os outros falam assim, mas não, sorte eu tive de ter o dinheiro e estar preparada, a oportunidade vir eu estar preparada. Mas não adianta eu ter a oportunidade e eu não estar preparada. Entendi. Entendeu? Então as pessoas acham que isso é um processo. Aqui meu sócio comprou, não deu certo, estava ruim, porque não tinha conhecimento. Senão eu tinha até vendido, eu tinha até fechado. Hoje, graças a Deus, nós 2 juntos, ele tira como se ele estivesse sozinho. Porque os bis aumentou, porque são pensamentos diferentes. Tá entendendo? Ele é numa parte, eu em outra. Mas as pessoas veem de outra forma. Aqui, os custos é muito alto. Para você construir um negócio, tem que trabalhar muito. Eu vejo hoje as pessoas, elas querem ter dinheiro e não querem trabalhar. Então, assim, se fosse para mim ter uma vida, para não ter nenhuma meta, eu tinha ficado lá. Eu não deixei minha família, meu filho, para vir aqui em troco só de alguma coisa. Eu tenho que... Então, aquele dia que eu mais sofri é o dinheiro que eu mais guardava. Então, hoje eu gasto mais, mas graças a Deus outra coisa, do que antes. Porque chega uma hora que a gente fala, não, a gente também merece um pouquinho de coisa. Mas todo mundo passa por isso. Então, eu tenho que abençoar, agradecer a Deus. Tipo assim, meu filho hoje se formou, ele veio com 17 anos, quis ficar aqui, pegou visto, mora no Brasil, hoje é formado, tem a renda dele, eu tive a oportunidade de estudar ele, eu ajudei minhas famílias, então tudo tem um custo, e Deus tem me abençoado. Então é uma história assim que hoje quem chega acha assim, nossa, fulano tem sorte. Sorte, Deus foi, mas foram 11 anos aqui dentro. Exato. Tá, agora sentir as ganhas, the wins do todo esse trabalho, né? Então, você vê, e os outros falam assim, mas você, o seu só, igual eu tô falando só, porque você sabe que o povo critica. Mas eu falo assim, gente, são 11 anos de trabalho meu e 12 dele. Você acha que eu vou querer briga? Nunca. Sabe por quê? Eu sei o quanto foi suado. Eu tenho que ter consciência que foi muita luta, tanto a minha dele, para nós jogar no alto. Eu posso chegar um dia, ou ele deixar, eu faço assim, eu arrumei uma coisa melhor. Ou eu quero trabalhar menos, ou arrumei um negócio para mim, você segue, e sair numa boa. E tudo bom. Então não, eu tenho que ter essa... Por isso que muita sociedade não dá certo, porque quer que o outro caminhe junto e seja igual. Tem gente que faz briga por causa de meia hora. Tem gente que faz briga. Eu não. Tem, né? Tá nem aí. Eu, tipo assim. E se eu for escutar os outros, eu tenho chutado o balde há muito tempo, mas eu sei o que é, eu sei a minha luta, eu sei o que eu passei, eu sei onde eu posso chegar. Através daqui eu posso pegar oportunidade muito melhor, porque eu estou trabalhando, eu estou conseguindo, eu estou tendo mais conhecimento. Querendo ou não, a gente aprende todo dia. Todo dia. Tem vezes que eu estou fazendo um negócio, eu jogo um negocinho no meu, o trem melhorou não sei quanto tempo. Melhorou a qualidade não sei quantas vezes. Assim, eu estou aprendendo todo dia. Entendeu? É a realidade. Eu não posso parar no tempo. Então, eu nem dou ouvido a muitas vozes. Eu só falo, quem tem que saber o que é melhor para mim, eu mesmo. Eu penso assim, eu nem falo, eu só penso. Porque eu nem deixo porque é fácil a gente decidir a vida dos outros, fazer as coisas dos outros, mas a da gente, que é a da gente, muitos não decidem. A deles é e fala, eu só escuto.
Nem perco tempo, pra falar a verdade. Tem que ter um pouquinho, né? Porque aqui eu escuto veio de tudo, porque eu lido com muita gente. Entendeu? É. Mas é nesse sentido que eu falo, entendeu? Então foi muito assim, quanto a vinda aqui foi uma coisa muito rápida. E você quer saber? Um dia a mulher falou, quando eu fui para a dona da prédio, da sorveteria, eu falei para a mulher assim, eu estou indo para os Estados Unidos. Ela falou assim, nossa, você vai onde por como? Eu falei, eu vou pelo México mesmo, vamos lá, turma, aí eu vou junto. Ela falou, você sabia que morre muita gente? Eu falei, eu não vou morrer, pode morrer, mas eu não vou. Eu vou chegar lá, pronto. Então, tipo assim, eu sei meio assim, determinado. Eu tenho assim, eu acredito muito. Então, existe uma, não é qualquer obstáculo que vai, mas tanto que eu vim que eu nem acreditei que eu vim quando eu estava aqui, para falar a verdade. Foi uma coisa assim, até meu pai falava assim, nossa, se você fosse homem, você sumia no mundo. Por causa que, mas não porque eu sou aventureira, mas eu acredito naquilo que Deus põe no caminho, se o meu coração pede. E foi uma coisa muito rápida. Tanto que a mulher apareceu lá para comprar, menina. Exato. Parece que foi feito. Não, mas eu levei até um susto quando ela falou assim, eu fico. Você ter uma coisa assim que eu nem esperava. Foi tipo, pra eu entender, tipo, essa turma, todo mundo foi junto. Aí alguns não veio porque não tinha dinheiro. Então vocês precisavam viajar para o México para depois entrar. Entendi. E foi difícil? Você precisava de passar tipo lá? Eu passei, mas não foi nada difícil. Porque naquela época era negócio. Fácil, né? Não tinha esse negócio da imigração. Só que o rapaz tinha um contato muito bom. Na época eu não vinha assim para passar na imigração. Só que aconteceu que as polícias pegaram e a gente passava. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, aí o que aconteceu? Eu passei lá pelo Texas, aí eles mandaram pra cá, eu já não sabia mais na época onde estava meu documento, eu perdi por esses trem. Por quê? Porque naquela época a gente não ia em corte igual hoje, não. Você tá doido? Naquela época lá, são a polícia escondida, as polícias. Hoje as pessoas vão de encontro com elas. Eu tive amigos que entrou junto comigo, foi tudo deportado. Uau. Naquela época não é igual hoje assim, não. Você acha que era... Se você pedisse uma ajuda, era raro você não tomar problema. Entendeu? Hoje as coisas mudam. Hoje as pessoas veem. E olha pra você ver, eu vim, eu trabalho, eu pago meus impostos da vida, paguei, eu pago os meus negócios. Eu estou passando por processo 4 anos. Eu tenho aqui para pegar documento, para as coisas. E hoje quem chega já pega documento, já tira carteira. Tem muito que vem com o visto já. Hoje as coisas mudou, né? Hoje eles pegam tudo tão fácil que eles não dão valor. Antigamente a gente, você via trabalhar, você dava graças a Deus para quem te dava trabalho. Hoje as coisas mudou muito, assim, porque e não tem nem que se compara naquela época. Naquela época era sofrido. Naquela época você estava no orelhão, quando eu ia ligar, eu estava no orelhão falando português, a polícia parava do lado. Era muito difícil. Aqui no Massachusetts? Naquela época, 19 anos atrás, era muito complicado. Era muito assim, era mais rígido, tá entendendo? A imigração, ela te dava muito, perseguia mais. Agora não. Agora você vai no corte normal. Hoje você tem uma corte, a pessoa vai, ganha lá 2 anos, 3 anos. Mas naquela época era muito complicado. Era muito complicado. E parece que, tipo, quando você chegou no Somerville, como você falou, tipo, alguém ouviu português e estava de olho, né? Agora não. Agora a maioria que já vem com corte marcada. Naquela época vinha, só que você ia, era raro você conseguir ficar. Mas por que as pessoas corriam da polícia? Eu corria não é porque voltar, é porque a gente já deixava a dívida, porque o dinheiro não pagava todo homem. Você tinha conta. Então e a partir você paga do momento, um pouquinho e depois paga mais. Eu pagava o restante. Então eu tinha condições de pagar tudo. E a maioria que vem faz isso. Uns vende a casa. Então, tipo assim, vim pra vir. Eu vendia o quê? Eu pagava aluguel, mas eu tinha a sorveteria. Eu dei tudo. Se eu voltasse, eu estaria sem nada. Então, o negócio era trabalhar e cumprir e fazer prosperar. Então, tipo assim, você tem que mudar. Agora, tudo é nada. Ou você trabalha de uma vez, porque se voltar, o trem já era feio e piorou. Então, naquela época, era desse jeito. E as pessoas que hoje vendem, elas têm que ter o mesmo pensamento para ter as coisas.
É. Aí tem uns que não tinha nada, chega e quer tudo, não junta nada, depois não tem nada. Então eu tinha aquele negócio, ou eu chego pra... Então era assim, era tudo errado. Então por isso que todo mundo não ia na imigração. E outra, eu fui lá no Texas, numa casa que eu nem sabia quem era. Já estava marcado pelo... Vai lá. Isso. Na hora que de manhã eu saí. Só que hoje, quando eu estou em processo, eu sei onde eu fui. Aí eles perguntou, por que você não teve o seu documento? Por que você não foi em corte? Sabe lá que eu ia atrás de corte? Quem que me mandou para lá? Naquela época lá, esse coisa de mandar um papel não me mandou, saber o que fizeram. Então, tipo assim, você ficou fora. Ah, mas você, depois dos anos você podia ir na imigração. Eu vou lá na imigração falar o quê? Exato. Porque a partir do momento que eu não fui, eu já ganhei carta de deportação. Eu ganhei o perdão, sabe quando? Há 2 meses atrás. Eu ganhei o perdão porque isso depois de muita luta no processo, com o caso do meu casamento, eu ganhei o perdão disso. Porque eu tenho, isso é a realidade, eu não estou mentindo, isso foi o que aconteceu. Então não tinha nem como. Se eu ligasse pro homem que me trouxe, ele falava, te deixou em tal casa, entra em contato com isso, nunca mais me atendia. As pessoas vão querer problema, te pôs aqui, se dane. Então eu não sabia nada, não. Mas eu podia ir na imigração e eles localizavam, mas o risco era muito de voltar. E se voltar era pior. Com certeza. Era muito pior. Porque aí você vinha conta, sem nada, eu desfiz tudo o que eu tinha para vir. A minha cunhada, a menina que era minha sócia, ela chorou foi uns 5 meses sem parar. Queria voltar e não podia como. Como é que eu vou voltar sem nada? Então, hoje, tem muita gente que ainda pena aqui. Quem vem... Hoje, as coisas aqui não estão tão fáceis. Então, naquela época, era pior. Então, eu falava assim, ó, eu vim aqui, foi para melhorar. E eu fiz tudo. Então, eu vou ter que trabalhar. Eu falei, meu nome aqui vai ter que ser trabalho. Porque vai ter que ser. E graças... Aí foi aonde que eu peguei 2 trabalhos. Trabalhei 11 anos. E foi tipo, foi meio scary, meio um assusto de tentar entrar nesse processo de pegar documentos agora. Aí vem assim, porque era assim, eles falaram assim, ó, você tem não sei quanto tempo para ficar aqui. Naquela época, você já com dívida, sem falar nada de inglês. Você escutava a voz de tudo quanto é jeito te falando. Tinha amigo meu que ia limpar na construção, eles paravam, eles levavam a pessoa do lado. Você não precisava ter problema de imigração pra você ir, muitas vezes. Aí levava a pessoa lá, a pessoa tinha problema, deportava. Então, tipo assim, você com conta. Você acredita assim, e agora? Eu preciso, não fala a língua. Aí depende de tudo que os outros interpretam, e as vozes vão tudo. Então, tipo assim, o que eu iria fazer? Eu conhecia gente que foi na corte, chega um dia e manda embora. Foi. E naquela época não era facinho. Foi na época do Obama, ele deportou muita gente. Muita gente. E foi pessoas boas, pessoas que veio assim para trabalhar, que estavam trabalhando. Não podia nem naquela época, se eles parassem um motorista, ele checava do lado. Todo mundo. Eu saía assim de casa, na época a gente pensava, só Deus mesmo para voltar. Então, querendo ou não, a gente vive, naquela época a gente vivia traumatizado. Com certeza. Tá entendendo? A gente vivia... eu nunca viajei para outro estado por causa disso. Por causa dessa carta que eu tinha. Só que eu falava assim, ó. Os outros falaram assim, você busca a carta de imigração, você pede perdão. Eu vou perder, eu não casei para pegar documento, vou pedir perdão por uma coisa que eu fiz. Eles mandam eu embora para o país. Porque eu vejo muito que hoje, eu deixo tudo que eu fiz aqui. Então não tem condições. Aí eu, graças a Deus, aí eu casei, aí mudou. Aí eu falei, agora chegou a hora. Mas acho que tudo tem um tempo certo, né? Tudo tem um tempo certo. Aí, na época, meu namorado também indo embora. E depois as coisas andou, depois que ele foi. Que aí você pode seguir um outro rumo. Quando você está com uma pessoa que não decide o que quer e não deixa você decidir, é muito complicado. Aí assim, eu tô ruim. Mas graças a Deus foi tudo, pra mim, é tudo no tempo certo, na hora certa. Porque tudo estava preparado na hora certa. E assim vai indo, então. Então, eu acho que só era essa. Eu acho que quando a vinda foi isso daí, entendeu? Uma vida bem interessante, sabe? Meu Deus. Você muito já viveu muitas vidas em uma vida, sabe? Tipo, muitas, né?
Eu também coisa e eu gosto. Eu gosto de ajudar também muito. Quando eu vejo pessoas que chegam, eu ajudo muito. Porque você Porque eu sabe, vivi. né? Tem uma menina que trabalha aqui. É interessante assim, que às vezes a gente faz um mínimo Isso. e as pessoas guardam. Eu até achei interessante, porque esses dias, como eu tive um problema, o meu funcionário saiu, é uma coisa, eu falei assim, eu vou mudar o estilo, porque eu estava muito sobrecarregada. Eu falei assim, eu vou arrumar uma pessoa que faça, eu sei, mas eu tenho que arrumar alguém que me ajude. Igual a menina da massa faltava, eu tinha que abrir massa. A menina operou, teve que fazer uma cirurgia, eu tinha que fazer todo salgado. E eu falei, eu vou arrumar gente, mas que um dia eu precisar, sabe? Aí eu arrumei uma menina ali, a Natália. Ela tem o quê? Acho que nem 2 meses está aqui. Só que o pai dela tem quase 5 anos. Ele é bem mais novo. Aí ele veio aqui e falou assim pra mim assim, nossa, você lembra de mim? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, menina, eu tô tão feliz da minha filha ter pegado o serviço aqui. Eu falei assim, é? Ele falou assim, menina, eu lembro quando eu cheguei aqui, ela mora até em céu, onde tá do galchão que lá lá. E eu queria pão francês. E eu cheguei e falei, nossa, aqui tem gente que fala português. E eu cheguei aqui e falei, você falou assim, não vende pão, porque o que eu compro pão em outra loja, só para mim fazer o lanche. Porque realmente, eu falei para ele, que, não, eu não vendo mesmo. Só que na hora que eu ia sair na porta, você falou assim, ô senhor, faz favor, você me pegou e me vendeu 2 pães, só que eu fui pagar, você nem pegou o dinheiro. Você quer 5 anos, ele não esqueceu 2 pães. Porque você nem ligava pra Eu nem pra né? mim. Mas assim, ele falou que ia saindo e eu chamei. Então são coisinhas tão bobas que 5 anos depois a filha dele tá aqui, ele contou a história. Muito interessante, tipo assim, você vê aqui pra mim, não é nada. Eu ajudo muita gente. Vem gente, as mulheres vêm pro serviço, eu mando comer. Não porque me coisa, porque eu sei o que é isso. E nunca vai esquecer. Porque tem gente que chega para pedir, coisa é difícil, que não sei o quê. Eu não posso dar o trauma que eu vivi, não porque as coisas já deram a mudar. Eu tenho que falar, você tem que ser honesto, você tem que ser. Os obstáculos vão vir, você tem que saber o que você quer e quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Não é o outro que decide. Você tem noção, se você lembra da Midwest, você já fez do restaurante em Cambridge? Eu acho que não. Não, na época era um restaurante muito famoso. Era muito famoso. Hoje ele fechou, foi embora, parece que vendeu. Na pandemia que ele fechou. Ele queria até vender, que eu queria comprar, mas eu não comprei. Ele resolveu, porque eu acho que já faz muito tempo. Na época eu fui lá pedir serviço, eu era bem magrinha, eu sou magra, não era mais. Naquela época eu era... Nossa Senhora, magrinha demais. Aí ele mandou comer lá todo dia, eu fiquei tanta vergonha. Ele falou assim, você querer vir comer aqui todo dia? Mas não por causa que eu era magro, porque ele falou que fazia isso. E eu nem sei quem ele mais, que aí eu arrumei serviço pra cá. E se você quiser vir, eu tenho um restaurante, não tem importância, eu gosto de fazer isso. Então, tipo assim, eu nunca fui lá comer, eu já ia assim, depois que eu arrumei um serviço e vinha, então não tinha nem tempo. Mas assim... Então, hoje, se eu puder fazer, faz a diferença. Você pensa que não, mas faz. Até numa festa que eu fui um dia, tinha uma senhora lá, e essa senhora me abraçava, não sei nem quem é, porque eu vejo muita gente. E ela falou que ela veio, que ela estava com fome, que eu dei um salgado, que ela veio pedir serviço. Então, assim, eu fico, às vezes, até sem graça. Mas eu não fiz nada do que o que Deus me deu oportunidade. Mas então, essa do pão, ele contou pra mim, tem 15 dias atrás. Eu nem sabia que era o pai dela. E coisa de 2 pães. Que, tipo assim, que ele não esqueceu. Então eu falo assim, Deus dá oportunidade, só que a gente não pode ser orgulhoso, né, filho? Se eu puder, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu ajudo. Então isso que é gratificante você fazer, eu posso fazer a diferença, no mínimo. E as pessoas vê, né? Eu achei muito interessante. E a menina dele tá aí atrás. Ela é muito simpática. Eu achei tão engraçado dele falar isso, assim, ó. Você vê, nossa, dá resultado. 5 anos atrás. E é isso que eu tô bem, tipo, tô querendo contar sobre negócios como essa, né? Porque esse lugar não é como o Dunkin' Donuts, ou um lugar bem corporate, Eu sei. né? Tem uma character,
character, que vem das pessoas que trabalham aqui. E aí eu falo, meu esposo, ele é 20 anos mais velho que eu. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Os outros falam, você é ali, não sei o quê. Eu falei, eu não olho muita aparência. É o jeito que ele trata. Você não foi tratado desse jeito. Não leva café na cama, faz as coisas pra mim, faz tudo que eu... mas ele é velho. Não importa. Não importa. Os bonitos que eu tive sempre tomei no nariz. Eu não quero saber. Tá entendendo? Então, se eu for olhar os outros, já tinha sentido pé a botina, já tinha arrumado tudo. Mas não. Eu tenho que saber, não é os outros. O importante é se sentir bem, a pessoa te faz bem. Aqui mesmo, eu já vi muita gente que vem com alergia. Eu vou no Stop Shop, compro remédio, gente que não faço. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu falo assim, os outros falam assim, Celi, você tem que ajudar... ir no hospital, fazer parte, ou negócio de igreja, não é meu hobby, eu não aguento ver sangue, eu não gosto de ver doente, eu levo o problema para casa, eu não gosto, mas o que eu puder ajudar, que eu gosto falando, eu penei. Veio uma mulher aqui uma vez com a mão de carne viva trabalhar aqui. Quando eu vi a mão dela, eu falei assim, misericórdia. Que é isso? Olha, ela tinha alergia da luva, não sei do que, sei lá o que ela tinha. Eu fui lá no Stop Shop. Ela falou, um dia, você precisa ter noção. Ela começou a levar no fogão, ela começou a embolar. Aí eu falei assim, mas por que você tá vermelha? Aí ela olhou, a mão dela já tá toda vermelha. Assim. Aí ela falou assim, alergia do calor, alergia da água, essas coisas. Aí eu falei assim, então pensei, eu falei, calma aí, vamos lá no Stop Shop. Aí fui lá, li umas pomadas, dei dois pares de luva, umas caixas de luva pra ela. Sarou, nunca mais. Ela veio aqui agradecer. Eu comprei um remédio de alergia, ela tinha alergia. Não tinha pouco tempo de chegar, não sabia nada. Não. E tipo assim, passou um tempo, a pessoa disse, você foi uma besta. Eu acho que eu entrei aqui só pra... Então, tipo assim, sou amigo. Então é uma coisa assim que eu gosto. Não, se eu licença, não, eu tenho meus defeitos, eu não sou perfeita. Mas eu gosto de fazer isso. Então eu acho que aqui, mexer com gente, nossa, porque aqui as pessoas são muito carentes. Com certeza, dá pra ver, né? São muito carentes, porque vive muito só, principalmente homem. E vem homem com coeira na mão, vem homem com coisa e pergunta, eu ajudo, eu vou lá e faço. O que eu puder fazer, eu não faço coisa que não é igual tá ali no Stop Shop, coisa que não é do meu coisa, mas se eu puder fazer, eu tenho prazer em ajudar, porque as pessoas, principalmente homem, é muito sozinho. Muito sozinho, são carentes. Eu vejo gente que, se eu estou perdendo um serviço, meu patrão vai coisar, a menina veio, não, tem que acreditar que tem coisa melhor. Se for um funcionário boa, se é um funcionário assim, então, é porque está chegando fim de ano, tá entendendo? E a gente tem que estar trabalhando, pedindo para Deus abençoar os patrões, você tem que ter uma visão ampla, porque tem gente que acha que está fazendo favor, e as coisas não prosperam. Eu, quando se der alguma coisa, eu separo os melhores, aqueles que vestem a camisa. Então a gente tem que ser certo. Porque mesmo que ele está acabando o serviço, ele vai pegar nova obra, a gente tem que acreditar. E você vai ser escolhida. Porque você se dedicou. Existe isso daí. Então a gente tem que acreditar nessas coisas. Saiu daqui, tá bom, deixou o telefone dela aí. Ela nem disse que não ia hoje, mas acabou indo hoje trabalhar. Então eu falei, você disse que não ia e já está trabalhando, por quê? Então as pessoas precisam disso. Mas você fala assim, vá ali, visita um doente, vale para E imagino que as pessoas, especialmente se eles acabaram de chegar, está sozinho. E você que já ficou aqui quase 20 anos, né? Provavelmente eles confiam muito. Confiam. E sabe qual é o problema? Porque tem gente que só fala doideira. Tem gente que você está contando seus problemas, te deixa mais para baixo ainda. Ele não pensa assim, mas tem gente que tem uma... Eu escuto e falo, Senhor do céu. Então, é igual essa menina, ela ficou 5 anos, eu tô falando aqui, coisa assim, nós, nome do pai dela. O homem é mais velho, o pai, e chega aqui, eles querem viver uma vida, o pai já é descunado, porque o pai deixou uma menina mais nova. Eu escutei sábado uma funcionária minha falar assim pra ela, se ele tentar, ela vai chamar a polícia pra ele. Escutei. Uau. Se você querer sair, ele falar alguma coisa, querer que você chame. Eu falei assim, o quê? Eu falei, você é doido não falar isso? Tem gente que é doido. Eu falei assim, menina, é melhor então você arrumar um quarto e falar, você prejudicar a vida do seu pai? Não cai na cabeça de doido, não de vozes doida, não. Eu escutei sábado.
Que isso? Eu tive que deixar o caixa e ir lá falar pra menina. E sabe o que é? Eu tô falando de coração, isso não é mentira, coisas concretas. Essa menina que eu tô te falando, eu falei assim, nunca, filha. Ele te manteve, ele te criou. Ele tem uma coisa, você fez faculdade, você não tá lá, porque você não quer, você veio pra cá. E tipo assim, você tomar uma atitude dessa com seu pai, você tem que entender que ele tem ainda na mente aquela menina que ele deixou. E as coisas aqui não é fácil. Agora você arruma um quarto e fala, pai, não dá, e sai numa boa. Agora chamar pro seu pai, você não escuta vozes loucas, não. Pai, a gente não explica, você pode prejudicar a vida do seu pai. Teu pai passar a ter problema em corte, você não cai em vozes doidas, não. Eu ouvi isso aqui dentro. Tem gente que você fala que você tá ferrado, ele te joga mais pra baixo ainda, doido. Então, tem pessoas que não têm uma mente assim. E me admiro que a mulher tem 2 filhos, pra falar um trem desse. Deu vontade de falar assim, toma vergonha na sua cara, ou fala. As pessoas não, tem muitos que são. Eu vejo aqui coisa que eu faço assim, não só depois, o cliente fala assim, Senhor do céu, tem sabedoria. Então, eu acho que vem de estrutura, sei lá, não sei de onde vem. Não sei. Eu fico pensando, será que um dia nós temos que ter misericórdia mesmo? Você acha que coitada fazer isso com ela? Porque ela foi tomar uma cerveja e o pai chegou e falou, você está tomando cerveja, eu vou levar você embora. Ela contou, escutei ela contando. Mas é questão de ter diálogo. Fala, pai, eu cresci, vem aqui. Eu falei, você tem que ser unido. Fala, pai, você tem que acreditar em mim. Eu cresci, eu não sou mais aquela menina. Você tem que convencer ele, pôr ele confiar em ti. Não você bater com ele de frente. Existe a maneira. Eu quero que o senhor confie em mim, eu não vou se decepcionar. Eu não sou mais aquela menininha, tá entendendo? É isso. Existe a maneira de você convencer. Não bater de frente, falar que vai chamar para esse pai, que duvido. Não, fala. Fala, você vê cada coisa. Uau. Não, eu olho e falo assim, então são coisinhas assim. Então, quando vem alguém que brigou, alguém fez um patrão, fez coisa, eu tento sempre manter a paz. Por isso que muitas vezes aqui, os funcionários, às vezes eu falo, Senhor, dá paciência. Porque eu tento, sim. Hoje não está no dia dele. Ó, hoje não está no seu dia, senta ali um pouco, ou eu não estou no meu dia, então eu prefiro assim, porque senão ninguém é perfeito. Eu não estou dormindo para a caixuninga, se eu for olhar tudo. Então eu tento trabalhar, estudar o ser humano assim. Para mim, tentar ter uma equipe. Entendeu? Mas tem gente, eu sou mais de tentar ver o lado bom da história. Isso. Porque a gente é patrão, a gente foi funcionário, né? Hoje eu vejo assim. Você já... Eu sei que sabe teve uma... E sabe o quê? Que eu perdi 3 irmãos em 1 ano e 8 meses aqui na América. Foi assim, pra mim foi uma catástrofe na época. Que eu vi muitos anos. Um irmão morou aqui comigo, foi embora, o cara foi fazer ultrapassagem, bateu nele, morreu. Com 8 meses morreu uma irmã minha, 8 meses. Então eu estava numa fase muito ruim. Então eu fui no caixa, eu não sei o que, eu acho que eu errei, ou eu dei um troco. A mulher me xingou tanto. Tipo assim, a gente não sabe as pessoas. Ela nem, tipo assim, foi uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Mas ela falou tanto comigo ali, que eu falei, gente, essa mulher sabe onde que a gente tá. Mas eu tava numa fase que eu nem queria estar aqui. Mas só que tinha aquele compromisso, aquele negócio, mas uma coisa assim que não... Com qualquer um, até com ela. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar, a gente não pode jogar sério, porque você não sabe, muito. Você não sabe o que está passando. Porque aquilo ali, pra mim, eu acho que... Nossa, eu já estava ferrado. Aquilo que a mulher fez, quase pediu serviço. Tipo assim, tentando atrapalhar você no serviço. Eu ligar pro seu padrão, vamos fazer não sei o quê. Mas fez uma coisa assim que... Porque naquela época a minha irmã estava, morre, não morre. Então você não está... com a cabeça, tá aqui mesmo, não. Você tipo assim, hoje, qualquer hora você tem a notícia que ela tinha câncer, qualquer hora você tá... Então, aquela assim, na realidade eu não queria estar aqui, só que na época você tinha que vir. Eu era funcionária, eu tinha que vir. Porque não era um correr de um dia, já fazia 8 meses, já tinha passado... Mas a mulher falou tanta coisa, que aquilo ali, eu falei assim, meu Deus... Então, aquilo assim, eu aprendi também. Eu nem discuto muitas vezes, eu deixo falar. Eu fico sem graça, falar quem é o próximo, eu deixo estar falando.
deixa esse trem aqui que eu resolvo. Não, é melhor assim, né? É tipo assim, então a gente, você vai ver que as pessoas. Viu a sua? E aquela, eu nunca esqueci isso daquela mulher. Eu nem sei, nunca mais, nem sei que ela mais, pra falar a verdade, sei. Mas foi uma coisa assim que, falar a verdade, eu já tava feia. Aí eu já fui dormir chateado por causa do trabalho. Já tinha outro negócio, foi muito ruim. Ela não sabe assim, o que ela causou. Então hoje eu tenho medo de ir muito nas pessoas, porque hoje eu penso, porque ela causou o que eu nunca esqueci. Isso já faz mais de 10 anos. Assim, que eu nunca, tipo assim, ela me fez, eu chorei até, tá, Tela? Eu já tinha um problema, então, por causa daquele negócio. Então, é assim, as pessoas não sabem. Então, eu acho que muito, tipo assim, igual essa menina falou, eu já não gosto. Então, quando eu vejo alguma coisa assim, eu tento. Por isso que eu tento ser até melhor, às vezes, levar certas coisas de funcionário. Se eu vejo que não tá muito bem, eu falo, pode ir embora, nem se eu pago o dia, vai. Hoje, mas graças a Deus, mas eu tento. Porque eu vivo com muita gente. Como funcionário, como dona, acho que eu vejo mais de 800 pessoas passar aqui. Porque eu tenho 19 anos aqui dentro. É muita vida, porque tem gente que não tem alicerce. Ele vai e sai, vai, muda assim, gira, igual uma bola. Não para das coisas. Mas tá bom, é assim. Aí o dia que você querer conversar, mas qualquer dia eu vou chamar você pra ir lá em casa. Eu vou. Quando você volta pro voltar Califórnia? amanhã. Ah, Mas eu já estou tentando planejar a minha volta. já? Né? Mas gostou daqui? Gostei muito, muitas das pessoas. Aham, Né? Com bom, né? você, todo mundo aqui é muito carinhoso, generoso. Né? Brasileiro, né? Uma parte. Muito. Então eu já sei que eu preciso viajar para Connecticut. Tipo, final de março. Então, eu tô querendo... Mas quando você vem aqui? Isso, com certeza. Sempre. E eu trouxe alguma coisa pequenininha pra você. Olha, eu sei que você ainda não viajou pra Califórnia, mas... Quando você vai lá cozinhando, pode planejar onde você vai me visitar. Tá bom? Obrigada. Porque você sempre tem um lugar comigo lá na Califórnia também. Obrigada. Nice. Vou guardar lá. Vou pôr lá. Nice. Muito legal. Obrigada. Deus te abençoe. Nada, obrigada a você. Quando você estiver vindo, eu vou chamar você para ir lá em casa. Mora em Minneapolis. Ai, que bom. Adoraria isso. Aí você me dá no comércio. Muito legal. Obrigada. Deus te abençoe. Muito legal. Gostei mesmo. É igual minha mãe. Minha mãe me deu quando ela veio passear aqui, há uns 4 anos atrás. Eu fui numa lojinha com ela e tava feito em formato de uma galinha. Até hoje, sabe? Esse desenhado da galinha. Isso. E minha mãe falou assim, minha filha, olha aqui que eu vi, que coisa linda. Você gostou? Ela me deu. Olha aquela tábua. Sabe que eu lembro da tábua de dó? Toda vez que eu vejo aquela tábua, eu lembro da minha Essa daí não arranha não, essa daí é boa. É muito linda. E a da minha mãe também. Aí eu vejo ela, eu lembro da minha mãe. Olha, quando eu tiver vindo, eu acho que essa tapinha vai estar com porque coisa de mãe, né? É um coisinho. Aí minha mãe foi, não voltou mais por enquanto, graças a Deus. Depois da pandemia, não veio mais. Minha mãe tem 86 anos. Nossa. Aí eu vejo a tavinha. É difícil pra viajar pra cidade. Então, ainda mais que as minhas irmãs não foram. Aí, toda vez quando eu até falei, nossa tábua aqui, Você vai viver pro resto da vida. E quando eu tiver aqui, essa tabuinha vai estar. Eu morava aqui por 1 ano, mas agora eu voltei para Califórnia, porque minha universidade me paga, então eles querem que eu fico lá. Né? Mas você é daqui, da cidade do Senhor? Eu sou, sim, mas minha mãe é de Minas, minha mãe é brasileira. Então eu... Ela você nasceu aqui ou lá? Que lugar de Minas? Eu pensei que você tinha... Perto de Juiz de Fora, conhece Ubá? Não conheço, de Minas eu não conheço nada, vou conhecer por causa do meu esposo. Eu tô lá agora, mas eu vou em São Paulo. Ai, que legal. Acabei de comprar passagem pro meio de novo. Isso. Mas aí eu vou ficar quase 3 meses. Em dezembro eu volto em fevereiro. A menina falou assim, nossa, você consegue sair por 3 meses? No inverno aqui? Você é esperto, né? Porque eu posso ir, eu vou, né? Não. Você quer levar um pastel, alguma coisa pra você? Não, que isso, Você precisa almoçar. Obrigada. Certeza? Um suco? Não. De laranja? Não? Eu sou menina. Pega o suco Tá laranja. bom, suco de água. Você quer gelé açúcar ou só laranja? Só laranja. Toda vez que fica fraude. Obrigada, amei. E eu Vai ficar igual a da minha mãe.
Aí tem um vale aqui em Né? cima de vineyard. É lá. Ou tipo Napa, né? Yeah, Napa, Aqui, yeah. Napa. Ó, Pensa num lugar. Todos você os gostar de vinho. vinhos. ó, nice. Aqui em Los Angeles é onde eu moro, mas eu nasci perto daqui. São Francisco? Então, Menina, na Napa Valley. lindo, né? Eu tô indo num lugar chamado São Roque. É a mesma coisa, mas em São Paulo. Lindo. Você pega o trenzinho, você paga um tour. Lá é um trenzinho. Aqui também tem na Califórnia. Aí o trenzinho vai passando nas vineyards. Aí você pra vai ver. fazendo taste, wine taste. Aí eles te dão palestra de como você acomodar um vinho com um queijo, Ah, com, que legal. com um salame, com uma carne. Demais. Muito bom, né? Aí você toma suas notações e quando você for numa festa tem gente com vinho. E você É sabe bom. tudo. É um lugar muito lindo. Eu já subi a Califórnia, eu já subi a Rota 1. Já todinha na costa. É, lindo. Na volta eu voltei, tava misty, né? Não deu pra ver muito, mas já tinha visto. Subi até na península do Alasca. Aham. Uau. Nossa, bom. Eu nem fiz isso, eu cresci minha vida inteira lá na Aí eu tenho Califórnia, né? 23 anos de América. Ah, tá. Ah, aí vai andando. Eu rodo. Não. Já cortei o país 3 vezes de carro, por cima, por baixo. E com certeza deve estar sozinho, porque para rodar tudo isso com mulher é complicado. Duas das vezes que eu cortei o país, eu tava com 3 mulheres. 3 americanas. Eu tenho 4 anos de divorciado. Eu morei 14 anos com ela. Eu fui em 2017, Ah, porque 2007, para rodar assim tem que ser 2012. aventureira também. Você fica no hotel. Eu levei tenda pra dormir em alguns campos. Dormi em alguns campos aí. E eu bike também. Eu colocar as bikes em cima e ando de bike. Vou pegar o suco para você, tá bom? É muito Valeu, bonito. tem que- Esse país aqui é... Agora eu tô fazendo no Brasil. Isso. Eu vou pro Brasil, aí eu rodo o Brasil. No ano passado eu fui, fiquei 2 meses, rodei 6 estados. Nossa, que legal. Agora eu vou pra 4 estados e Argentina. Dessa vez. Então você está conhecendo mais o Brasil agora, depois de morar aqui por 23 anos, né? É hoje. Porque também a situação financeira não tinha. Né? Claro. Eu acho que esse negócio Era era aquela manual, era manual. E ela, eu sou paranaense, na mas a minha engrenagem, mãe- a cremalheira ou lá dentro? Minha mãe é de uma cidade chamada Conselheiro Terra, perto de A cremalheira que Joganá. é onde tem as engrenagens Há assim. umas E tem uns rolos que eles logam umas vagas horas de carro. na cremalheira. Você nunca foi? Não, eu fui para Minas e eu morei no Espírito Santo por um ano. Então você morou bem. Que lugar no Espírito Santo? Capixaba aí? É, morou bem. Que lugar no Espírito Santo? Vitória. Eu morei em Vila Velha. Hã? Que lugar ali? Ah, eu não lembro. Jardim da Penha? Perto da universidade, né? Eu estava ensinando inglês na universidade lá, UFES. Você não é de Portanto? Eu? Eu sou de Colatina, mas eu fui criado lá. Ah, tá. Eu morei em 95 a 99 em Vila Velha. Ai, que lugar lindo. Mas hoje, Morei na praia de hoje tá bem frequentado esse Coqueirão trem da aqui, então, Maria. aí. Você tá doido? Eu vou lá direto. É difícil, né? Sábado à noite tem esse monte de gente. Na caixa d'água parece uma... E é 3 horas da minha mãe lá de carro. Eu nasci em São Mateus, Na e região até que a gente os mora 17 no eu meu morei pai. em Aracaju. Nossa, Matheus, rapaz. Que bom. Chega em janeiro, Natal, Ano Novo, passa na Roubá-lo. cabeça, rapaz. Ô, da... Talvez eu não vá Guarujá esse Minha ano. sogra tinha casa lá em Guriri. Como é que é o nome da praia ali? É... Lindo também, né? Guriri não, né? Como é que é direto? Fui conhecer uma mulher lá. Guriri? Ah, tá. Ou Pra lá. Tinha barra seca também lá, que eu ia pescar lá no barra seca.